Olá, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto. Hoje eu estou batendo papo aqui com um dos meus seguidores, o Fred. Eu vou pedir para que ele se apresente e fale para a gente como que ele atua na área de perícia judicial, em que tribunal que ele está atuando, ou se já está atuando. E daí começaremos o nosso bate-papo aqui para tirar algumas dúvidas relativas a essa atividade de perito judicial. Vamos lá, Fred, se apresente aí para o pessoal, por favor. Ok, Pedro. Bom, em primeiro lugar, te agradeço pela oportunidade, né? É sempre bom estar te ouvindo. Te acompanho sempre, sou seu aluno, já fiz alguns cursos. E, enfim, eu moro em Brasília. Na verdade, a carreira de perito judicial é algo que eu tô começando, né? Eu venho iniciando, já tenho muita experiência na área financeira, trabalhei como auditor durante muito tempo. E de mais ou menos uns 3, 4 meses para cá, eu resolvi me capacitar como perito, né? Certo. A minha ideia inicial é trabalhar tanto como perito como assistente técnico, né? A questão do perito, o meu foco vai ser no Tribunal de Justiça de Brasília e no Tribunal de Justiça de Goiás, né? Certo. Esse é o enfoque, né? A gente normalmente começa atuando, digamos, na região que a gente reside, né? No caso, Sim, você sim. reside no Distrito Federal. O Distrito Federal ele tem, digamos assim, um tribunal de justiça específico que vai atender ali Brasília e as unidades, as cidades satélites, né? Que eu acho que chamam, e também Goiás. E Sim. Goiás é aí do lado, não tem problema nenhum, né? Isso não impede que você, eventualmente, você atue em outros tribunais de justiça de outros estados que estejam colados ou até mesmo longe, né? Eu, por exemplo, por enquanto, eu só atendo o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, mas já Uhum, estou perfeito. cadastrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu me cadastrei também no Tribunal de Justiça da Paraíba. Pô, Paraíba fica a 3.150 quilômetros da minha casa. Daí vão me perguntar o porquê. Os meus pais compraram um apartamento lá e eu estou pensando, tipo assim, pegar e morar nesse apartamento que está fechado lá e Sim, sim. atender também os juízes desse tribunal, né? Isso que é o bom da atividade de perito, né? Você já deve ter sentido isso, principalmente na nossa área, na área financeira, na área contábil, que não demanda diligências físicas, ou seja, que você tenha que se locomover até, digamos, até a sede de alguma das partes, né? Você consegue fazer todo o teu trabalho de forma perfeita, né? Utilizando apenas os documentos que estão juntados nos autos. E caso seja necessário, você pode solicitar, eu acho que até é importante solicitar isso na hora da apresentação da proposta, você pode solicitar alguns outros documentos que sejam necessários para elaborar a prova técnica, né? Mas Exato. me diga uma coisa, tá? Então, você falou que você trabalhou como auditor, né? Sim, sim, você também trabalha como auditor, né? Exatamente. Ou seja, isso é interessante porque a atuação em auditoria dá um background muito bom para nós profissionais para atuarmos como peritos. É que o trabalho de auditoria, como você bem sabe, você era auditor externo ou auditor interno? Olha, eu fui auditor externo 4 anos e depois fui auditor interno também. Trabalhei nas Então, duas frentes. Então, você conhece digamos, as duas frentes, né? O auditor externo vai ser emitido um parecer para dizer se as demonstrações financeiras daquela entidade, daquela empresa, representam efetivamente a situação patrimonial, econômica e financeira dessa entidade, né? E o parecer da auditoria externa, ele é embasado em quê? A auditoria interna também, eu fiz no início da minha carreira,
eu trabalhava na Coopers & Lybrand e nós fazíamos, digamos assim, nós terceirizávamos a auditoria interna da INSEPA. Então, o que a auditoria interna faz? A auditoria interna também faz, com base em testes, diversos testes, para ver se todos os processos de controle interno da empresa, ou até mesmo os processos de folha de pagamento, contábil e patrimonial, né, imobilizado, se eles estão de acordo, né? Ou seja, a auditoria interna vai ajudar a garantir que o parecer da auditoria externa ele seja positivo, né? A auditoria externa, sim, exato. Ela vai, digamos, emitir um parecer, digamos que é o parecer que nós chamamos o parecer limpo, e diz que, digamos, as demonstrações financeiras refletem a posição patrimonial e financeira e econômica da empresa, com ressalvas, quando os auditores identificam que tem alguns pontos aí que carecem digamos, de alguma melhoria, ou alguns pontos não refletem exatamente, e o parecer negativo, que vai dizer que não reflete, né? E a grande diferença para o trabalho pericial é que nós, peritos, fazemos esse trabalho com base em 100%, digamos, daquilo que nós estamos avaliando. Por exemplo, você falou que você tem experiência digamos, em contratos financeiros, né? Por exemplo, você vai fazer a perícia, digamos, de uma conta corrente, que é, por exemplo, a minha maior especialidade. Você, digamos, a pessoa está reclamando lá 10 anos, digamos, que foi determinado que tem que se avaliar 10 anos dessa conta corrente, né? Os últimos 10 anos desde da data de ajuizamento da ação, né? Você vai avaliar só assim? Não, você tem que avaliar, você tem que avaliar os 10 anos. Digamos que a parte, quando entrou com a ação inicial, ela colocou lá diversos pontos, como, por exemplo, afirmou que teve capitalização de juros, cobrança indevida de taxas e tarifas, que teve, sei lá, de comissão de permanência, não sei o quê. Você vai, digamos, você vai avaliar só parte, digamos, desses pontos que a parte trouxe na peça exordial dela? Não, você vai ter que avaliar 100%. Por exemplo, nós só não conseguimos avaliar 100% daquilo que foi requerido quando, por exemplo, não existem provas documentais. Por exemplo, você tem, digamos, o extrato de movimentação dessa conta corrente, mas você não tem o contrato. Você vai conseguir responder uma série de elementos. Você vai conseguir ver se houve prática de capitalização de juros. Capitalização de juros, eu digo cobrança de juros sobre juros. Até hoje eu estava dando aula para uma aluna minha que é aqui de Santa Catarina. Ela atua em Minas Gerais, mas reside aqui em Santa Catarina, né? Eu estava falando para ela da confusão que existe, né? As partes alegarem que houve capitalização de juros. Uma coisa é capitalização de juros, que digamos, a cobrança dos encargos remuneratórios em cima do capital que foi mutuado, e outra coisa é a cobrança de juros sobre juros, que é o anatocismo, certo? Né? Perfeito. Existe essa confusão que acaba gerando, eu fico indignado, acaba gerando, digamos, um grande desentendimento nos juízes, até os advogados, quando pedem, nem sabem o que estão pedindo. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia comentar. Existe um desconhecimento muito grande nessa área, né? Eles não sabem, tá? Eles efetivamente, eles não sabem. Por exemplo, eles não sabem nem interpretar os contratos, fazem um monte de questionamentos absurdos, inconsistentes, até mesmo com o próprio pedido, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Entre a perícia e a auditoria. Você agora,
Você já começou, já atuou, já foi nomeado em algum processo? Não, não, Pedro. É como te falei, eu tenho me capacitado, né, é, na questão da perícia e agora o meu passo, eu estou em processo de cadastramento desses dois tribunais, né? Aham. Eu tenho feito um trabalho, aí até voltando um pouco, né, quando a gente começou a conversa, por que que eu escolhi o TJDF e o TJ Goiás? Como você falou, né, a gente tem as cidades satélites aqui, hoje chama região administrativa, né? E a Isso. gente tem as cidades que a gente chama de cidades do entorno. São as cidades aqui do lado, são cidades de É, Goiás, isso daí é entendeu? gigante, né? Então eu estou fazendo esses processos e eu tenho trabalhado muito na questão de aproximação, né? No tribunal, de estar conhecendo as pessoas. Eu acho assim, aí não sei o que você pensa, até é uma dúvida, né, que eu tenho, mas esse network eu acho muito importante, né? Não simplesmente só o fato Não. do cadastramento. Eu estou exatamente nessa fase, tá? Eu estou me cadastrando, já botei documentação e estou aguardando, estou trabalhando em cima disso, né? Você está fazendo da forma correta. Eu não sei se você viu, eu acho que o meu penúltimo vídeo no YouTube, que eu vejo muito pessoal, pô, me cadastrei faz 3 meses, faz um Pois ano. é. Não adianta, não adianta. Não, Tem que fazer exatamente, tem que dar a cara a tapa. Exatamente o que você está fazendo. Tem que se cadastrar. Eu não sei se você já obteve o deferimento do teu cadastro no não, federal, não. Foi inclusive agora, semana passada, que eu fiz esse cadastramento. porque isso é essencial. Você ter o cadastro no Tribunal de Justiça é essencial. Sem ter isso, Exato, exato. por mais que você converse com todo mundo, que você vá, conheça o juiz, conheça os diretores dos cartórios, dos assessores, não vai adiantar nada se você não tiver o teu cadastro deferido pela corregedoria do tribunal. Tá? Por quê? Porque Exato, exato. esse é um ponto que entrou com o CPC 2015. Ou seja, o juiz ele não pode nomear alguém que não esteja cadastrado lá. Tá? Existem raras exceções, tá? Mas eu desconheço que hoje em dia isso aconteça, tá? Então, você está Uhum. fazendo Não, realmente, perfeito. é realmente isso que você está falando mesmo. O cadastramento é obrigatório. É, Eu, inclusive, conversei até com o pessoal lá do TJ Goiás com relação a isso. Então, assim, eu tenho feito as coisas em paralelo, mas você está coberto de razão. Sem o cadastramento, você não consegue ser nomeado. exato. Quem está fazendo tudo corretamente é você. Esse é o caminho, essa é a forma que eu tento instruir todos os meus seguidores, os meus alunos. Faça isso. Não adianta você reclamar, entende? Não adianta você reclamar, eu fiz meu cadastro, ninguém me chama. Não, ninguém te chama. Por exemplo, eu estou cadastrado faz, sei lá, uns 6 meses aqui no Tribunal de Santa Catarina. Mas com esse negócio da pandemia, logicamente que eu não tive como ir lá, digamos, dar a minha cara a tapa como eu fiz aqui em todo o interior do Paraná, né? Eu tenho uma aluna de Tubarão que ela falou, Pedro, digamos, o meu cadastro ele foi deferido pelo TJSC, tá? Mas ela disse, Pedro, não adianta você só ter o teu cadastro deferido. Você tem que ir nas varas, né, falar com os assessores, apresentar o teu currículo, ou seja, você tem que se mostrar e se colocar à disposição Sim, do juiz, tá? O que eu estou fazendo, exatamente. tá? Hoje não dá com esse negócio de pandemia, que a gente nunca sabe, parece estar melhorando, daí fica pior, né? O que eu estou fazendo, tá? Eu selecionei, tá? Ó, uma dica, eu selecionei, porque o Tribunal de Justiça tem, sei lá, centenas de ofícios, né? Por exemplo, você tem Curitiba. Curitiba, eu atuo na vara civil, tá? Curitiba tem, Uhum. a última vez que eu vi, eu acho que tinha 25 varas cíveis. Ou seja, cada vara cível é o que você chama de ofício, tá? Eu costumo Sim, dizer sim. ofício, tá? Por exemplo, hoje eu atendo 52 ofícios aqui no Tribunal de Justiça do Paraná.
É muito? Eu acho que não. Ainda tem um espaço gigante para, digamos, para eu atingir, mas não deu tempo. Então, o que eu fiz? Tá? Dica para você. Você pode fazer a mesma coisa aí. Distrito Federal, você pode pegar todos os tribunais que tem do Distrito Federal, que não deve, sei lá, deve ser dezenas, talvez, tá? Mas Goiás. Sim. Tá? O que eu fiz em Santa Catarina? Eu acho que está no meu penúltimo vídeo do YouTube. Eu peguei e pesquisei quais são as maiores cidades de Santa Catarina. Escolhi, eu quero atuar em todas as cidades que tenha acima de 50 mil habitantes ou 60 mil habitantes. E daí, o que eu estou fazendo agora? Dica valiosa para você. É lógico que a gente fazer isso sozinho é complicado. Quando a gente faz sozinho, a coisa vai mais devagar, tá? Eu tenho aqui uma pessoa que está cuidando das minhas mídias sociais agora, tá? Que, inclusive, legal. Você veja, eu descobri com 50 anos de idade, eu conheci um primo meu que mora aí em Brasília. Ele está fazendo, para mim, um esquema, tipo assim, uma comunicação que vai ser uma carta de apresentação que está dizendo, ó, tipo assim, não pode ser um negócio muito enrolado, tá? Tipo assim, ó, meu nome é tal, eu sou formado nisso, naquilo, tenho especialidade nisso, atuo no Tribunal de Justiça do Paraná, já recebi tantas nomeações, e daí o que eu vou fazer, tá? Eu vou disparar, eu já pesquisei, eles têm tudo bonitinho, eu vou até mostrar aqui para você, eu vou compartilhar uma tela aqui com você. Tá. Tá, você está vendo a minha tela aí, né? Tá Sim, vendo a sim. tela do Pipefy? Tô. Então, aqui, ó, o que eu fiz, ó? Magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ó, aqui eu tenho os 47 juízes que eu quero atender. Tá? Eu vou pegar aqui um relatório que fica mais fácil de visualizar isso. Eu tenho aqui, ó, qual que é o ofício. Então, o que eu vou fazer? Juízes EJSC, tá? Eu vou disparar uma mensagem, tá? Um e-mail para cada um desses e-mails. Você veja, ó, isso aqui é o e-mail de cada ofício, tá? O e-mail de cada ofício. Eu vou disparar um e-mail para cada um deles, né? Me apresentando e também, ó, isso daqui vai ser mais ou menos assim, ó. Você está vendo aí, tá? Tô. 4 páginas, tá? Isso primeiro vai uma mensagem e daí na sequência vem aqui, ó, o portfólio, nomeações, Pedro Neto, apresentação. Tem aqui uma biografia bem curta, tá? Uma página, né? Porque o juiz tem que te conhecer. Embora hoje, digamos, não tenha mais esse negócio do perito de confiança do juiz, né? Porque ele tem que estar cadastrado no tribunal. Se o juiz tiver juízo na cabeça, ele vai ter que, ele deve, ou o assessor dele tem que ver se aquele perito ele tem habilitação técnica para fazer aquele tipo de perícia. O que acontece, esse é um grande problema digamos, do novo CPC, que criou isso, todo mundo está se cadastrando lá, e tem muitos ofícios que eles, por exemplo, eles nomeiam sem olhar a capacitação do perito lá. Né? Acaba que o perito, embora teoricamente ele cumpra as condições lá, o perito não tem experiência naquela área e acaba fazendo uma prova técnica ruim. Por isso acaba prejudicando o processo, né? Acaba prejudicando todo mundo. Prejudica o processo. Por isso que o que você está fazendo agora, ou seja, você está se preparando, você tem o background. Porra, você trabalhou quanto? 4 anos de auditoria externa, fora o tempo de auditoria interna que você tem, mais sei lá quantos anos que você já tem experiência na área, com certeza você tem habilitação para trabalhar nisso. Então, o que você precisa agora digamos, é entender como funciona, digamos, todo esse trâmite para elaborar a prova pericial, ou seja, saber a parte técnica você domina.
mas tem muita gente Isso. que arrisca ser perito, não domina a parte técnica e não domina, digamos, a parte processual, que o perito tem que conhecer se ele quiser atuar nisso, tá? Eu bato forte. Exatamente. Eu não sei como que eu não tenho um monte de hater. Isso eu acho impressionante, porque normalmente as pessoas expressam opiniões nesse negócio de internet, sempre aparecem os haters, né? Criticando. Cara, eu sinceramente não sei o que acontece, que eu não tenho, até hoje, desde que eu comecei, digamos, esse canal no YouTube, que eu estou tentando ajudar as pessoas, eu não tenho ninguém que tenha me criticado. Sim, sim. O Pedro, até fazer um parênteses, né? Fazer até um parênteses, você comentou com relação ao conhecimento técnico junto com a parte processual, né? Eu acho assim que logo quando eu comecei, né, e eu foquei muito nessa questão, o entendimento do fluxo processual, né? Inclusive eu fiz um curso seu, Exatamente. que assim para mim foi o mais esclarecedor, né? Com relação a essa questão do fluxo processual. Uhum. E é de suma importância, não adianta só você saber tecnicamente, você tem que entender como é que o processo começa, né? Você é nomeado, quantos dias você tem para apresentar uma proposta, quantos dias as partes têm para impugnar. Você tem que conhecer todo esse processo, senão você acaba se perdendo, né? Exatamente. Esse é o maior ponto que eu vejo das pessoas que vêm me procurar, tá? Que às vezes elas são nomeadas, elas aceitam, mas elas nem sabem como fazer uma proposta, não sabem que existe uma artigo 473 do CPC. Laudo pericial não é só você apresentar a resposta, bicho. Entende? Você tem que entender o processo. Você tem que entender o que a parte autora pediu, você tem que entender o que a parte ré contestou, tem que entender o que o juiz determinou como ponto controvertido, e daí sim você tem que ver se, digamos, você tem que ter capacitação técnica para responder todos esses pontos controversos e fazer, digamos, de uma maneira clara, direta e objetiva todas as análises técnicas para responder aquilo que está sendo perguntado, entende? Então, eu acho que digamos, o CPC 2015, ele pode ter, digamos, aberto essa possibilidade de atuação para mais pessoas, mas essa é a minha opinião. Logicamente que eu respeito, é lei, pode nomear qualquer um que esteja cadastrado lá, tá? Tudo bem. Mas eu acho que os magistrados, para fazer isso, eles têm que... Eu acho que é uma obrigação deles verem se aquela pessoa que ele quer nomear, se ela está capacitada para fazer aquilo. Sim, exatamente. E assim, né? Eu acho, Pedro, que o trabalho, né? Você tem que sempre, pelo menos eu penso assim, eu já trabalhei em muitas áreas, já trabalhei até em área comercial, eu trabalhei, né? Mas você tem sempre que primar pela excelência, né? Porque é igual um vendedor de carro. Vamos fazer uma comparação bem grotesca, assim. Mas assim, se você recebe uma boa venda do seu carro, uma pessoa que saiba tecnicamente, que te aborde, que faça todo o fluxo, você vai voltar nessa pessoa. E a mesma coisa também acho nos tribunais. Se você não, né, se você faz um bom trabalho, com certeza as pessoas vão te marcar como sendo um bom profissional, né? Eu acho o seguinte: um perito que faz, digamos, que apresenta um primeiro laudo inconclusivo, um laudo ruim, eu acho muito difícil que ele seja nomeado novamente pelo aquele juiz. Pode até ser nomeado para, digamos, em outros ofícios que não conheço, digamos que o juiz pega qual que é o perito da vez, esse daqui nomeia. Eu liguei para diversos, tentei fazer contato com diversos tribunais, até de algumas comarcas aqui próximas a Curitiba, e o pessoal que, digamos, que recebeu a minha mensagem disse: nós nomeamos direto pelo Projude, ou seja, seleção automática.
Ou seja, eles não se preocupam, não estou dizendo todos, não posso generalizar, porque senão até alguém que trabalha aí em algum cartório vai dizer, pô, esse perito tá... Não, o que eu vou dizer é uma questão que cabe a responsabilidade tanto dos magistrados quanto daqueles que vão nomear. Eles têm que entender se aquele profissional que eles estão querendo nomear, ele vai conseguir produzir uma boa prova. Se não vai, como você disse, vai só atrapalhar o fluxo processual. Entende? Exatamente. Né? É complicado, tá? Então, é isso daí. Tá? É isso daí. Voltando, se você me permitir, eu vou voltar aqui só para... Daí aqui, ó, o que eu fiz? Ó, portfólio. Você não... Teve alguns magistrados que eu mandei, digamos, uma planilha gigante com todos os legal, números. Hein? Pô, Pedro, um dia eu chego lá nesse número. Cara, Parabéns. É isso que eu quero ensinar para o pessoal que me segue, entende? Ou seja, tem muita coisa que, logicamente, eu passo, você sabe, você me acompanha, muita coisa eu coloco gratuitamente, mas a gente tem tempo também, né? Então, quando a pessoa precisa de algo mais detalhado, daí eu dou aula. Que nem eu já dei aula, quase 2 horas de aula para essa perita de Santa Catarina. Pô, resolveu, cara. Eu mostrei para ela como fazer a análise técnica do contrato, dei as dicas para ela. Não respondi para ela, mas eu disse a linha que ela tem que seguir para responder todos os quesitos que estão no processo que ela foi nomeada. Tá? Então, é isso aí. Eu quero ajudar, digamos, a formar bons peritos para atender qualquer juiz que seja, e vou continuar atuando como perito. Tá? Sim. Continuando. Então, você veja, isso foi até o meu primo aí de Brasília que disse, pô, Pedro, mas isso é muita informação, ninguém vai ver isso. Eu falei, pô, é verdade, né? Então, o que eu coloquei aqui, ó? 579 nomeações, ou seja, quais são as informações importantes? Eu fui nomeado 579 vezes. Aonde que eu fui nomeado? Em 52 diferentes ofícios do Paraná, tá? Que tipo de quantas modalidades processuais diferentes eu fui nomeado? Ó? 36 diferentes modalidades processuais, ou seja, revisional, cumprimento de sentença, revisão de tributos, eu já fiz 2 de ISS, fiz de ICMS, ou seja, 36 modalidades processuais. Daí, ó, se o juiz quiser entender mais, ele vai clicar lá na mensagem que ele vai receber, vai clicar lá e vai direcionar, ó. Aqui está a página não achada, porque meu primo ainda não terminou de elaborar isso. Ainda não entrou com conteúdo, daí, sim. Ó, ou seja, eu não vou forçar ele a ver aquele monte de informação, mas se ele quiser saber em detalhe essas informações, ele acessa aqui e ele vai ter aqui uma listagem de todas essas minhas nomeações, todos os ofícios que me nomearam, todas as modalidades processuais e assim por diante, tá? E daí a mesma coisa aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, para as provas periciais que eu produzi, ó. Eu produzi 347 provas em 52 diferentes ofícios do Tribunal de Justiça, em 25 modalidades processuais distintas. Mesma coisa. Se ele quiser mais detalhes, se ele quiser saber mais, de repente ele não, deixa eu ver aqui qual comarca esse perito atendeu. De repente ele vai ligar para, digamos, para o juiz dessa comarca e pedir uma referência minha. Você está entendendo? Né? Ou seja, se ele quiser, ele vai ter toda a informação aqui, tá? Sim, sim. Finalizando aqui, deixa só eu... Então, é isso aí, o caminho que você está seguindo é o caminho certo, entende? É o caminho certo. Você se apresentar e conhecer bem esse fluxo processual, porque a hora que você receber a primeira nomeação, você vai ter que saber como fazer uma proposta, tá? Quando você tiver a tua proposta aprovada, logicamente, você vai ter que saber como fazer, digamos, todas as análises técnicas, ou seja, fazer
todas as planilhas, o que seja para responder os questionamentos, né? E você vai ter que saber como estruturar o laudo pericial, tá? Laudo pericial, o que diz o CPC? Diz que o laudo pericial ele tem que mostrar, digamos, você tem que mostrar, digamos, um sumário, ou seja, você tem que mostrar que você está entendendo sobre o que se trata aquela ação, né? Você tem que responder todos os quesitos da parte autora, da parte ré, do juiz e do Ministério Público, que às vezes vai ter pergunta do Ministério Público. Por exemplo, sim. Essa ação que eu falei, que eu estou fazendo aqui, que uma das partes é o município de Curitiba, o Ministério Público teve que se manifestar. Não apresentou questionamento, mas poderia ter apresentado. E eu teria, como eu teria que responder isso. O que mais? Você vai ter que colocar, digamos, você vai ter que elaborar isso numa linguagem, digamos assim, acessível para todos os leitores, tá? Ou seja, não só os advogados e o juiz. Se as partes quiserem ler, elas têm que entender o que você falou. Isso é um ponto que até eu estou modificando, depois de quase 10 anos atuando, eu estou modificando a forma de fazer meus laudos da forma mais simples. Tem que ser um negócio à prova de burro, cara. Entende? Para qualquer pessoa entender o que você está falando, tá? Perfeito. E o principal, que a maioria dos peritos, grande parte dos peritos, principalmente aqueles que estão iniciando sem obter, digamos, obter essa, digamos, não digo especialização, ou seja, conhecer o que o perito deve fazer e que eles não fazem, é apresentar a conclusão. A conclusão é um negócio que no início, quando eu comecei a atuar, eu achava chato pra caramba fazer isso, cara. Hoje, para mim, é a parte mais gostosa de fazer do laudo pericial. Por quê? Eu já sei os pontos principais que estão sendo discutidos naquela ação. Daí eu vou listando as minhas conclusões periciais de acordo com esses pontos que foram questionados. Por exemplo, só para não estender muito aqui, tá? Por exemplo, tá, um dos pontos questionados foi a prática de anatocismo, seja conta corrente, seja outro tipo de contato financeiro. Eu vou falar, quanto ao anatocismo, não foi verificada a sua ocorrência no contrato objeto desta demanda, tá? Ou então vou dizer, aconteceu apenas quando, por exemplo, conta corrente, apenas quando os juros foram debitados em situação de desistência de saldo credor ou depósitos em conta corrente na mesma data de exigibilidade, tá? Daí, taxa. Quantas taxas praticadas? A taxa praticada pelo banco réu, praticada no contrato em demanda, está ou não está de acordo com as condições contratuais, está acima, está abaixo daquilo que foi combinado, pactuado entre as partes, né? Outros pontos, por exemplo, taxas e tarifas. Aconteceu, cobrança de taxas e tarifas, as taxas e tarifas foram, digamos, elas foram pactuadas no contrato de abertura da conta corrente, na cláusula tal, tá? Ou seja, eu vou colocar um sumário ali em 2, 3 páginas, eu vou resumir tudo aquilo, todas as minhas conclusões periciais, de forma que o magistrado, se ele quiser, por exemplo, eu tinha um juiz aqui no interior do Paraná, que eu colocava as minhas conclusões periciais, eu até colocava um sumário dos valores que eu tinha apurado. Ele disse, pô, Pedro, eu vou fazer a minha sentença, eu vou direto nas tuas conclusões e eu consigo copiar e colar as tuas conclusões na minha sentença. Você veja, isso é muito bom para a gente, como profissional, como perito, receber um feedback do magistrado, ou seja,
você tem que pensar que você está, primeiro, você está ajudando o magistrado a resolver os pontos controversos, né, naquilo que ele não tem conhecimento, ou seja, a especialidade dele é lei, cara. Pô, a gente é o quê? É contador, administrador, economista, engenheiro, o que seja. Então, a gente vai ajudar ele a tomar uma decisão em relação a esses pontos que ele não pode julgar, ou seja, que foge da esfera legal, né? Que foge da esfera legal, né? E tudo isso de uma forma clara, direta e objetiva, para que não Com haja certeza. dúvidas, tá? Eu vou dizer, eu sou um cara muito detalhista e isso eu vi que tem me prejudicado muito, que em alguns laudos, não que eu tenha respondido incorreto, mas eu coloquei tanta informação lá e às vezes era desnecessária. Eu podia chegar às mesmas conclusões apresentando menos detalhe. Se quisesse detalhe, eu podia até ter pronto na manga. Se me pedisse, eu esclarecia, tá? Mas às vezes a gente nesse afã da gente mostrar, pô, eu sou bom no que eu faço, a gente querer até ser exibido, não, isso não serve. A gente tem que ser modesto, a gente tem que responder o que estão perguntando, cara. Ou seja, Exatamente. não ir além do que estão perguntando e olhar para a resposta e dizer, pô, dá para entender com essa resposta, digamos, dá para a parte entender a dúvida dela com o que eu respondi. Logicamente que às vezes a gente não vai conseguir responder. Por quê? Porque não tem documento, entende? Porque a pergunta está feita de uma maneira escrota. Por exemplo, hoje, essa minha aluna de Santa Catarina, isso é uma falha muito grave, tá? O último quesito lá é considerando análise feita no quesito 1, né? Responda isso e isso. Não tinha quesito 1. Era quesito A, quesito B, quesito C. Você deve supor que a parte estava falando estava falando acerca do quesito 1? Não. Entende? A gente não... Perito não pode supor, ele tem que ter certeza. Aí você dá quesito prejudicado nesse caso? Você não prejudica o quesito, você prejudica a resposta. Resposta prejudicada, visto Resposta, perdão, exato. Nós, como peritos, quem pode prejudicar quesito, ou seja, indeferir quesito, é o juiz. A gente pode prejudicar a resposta, só a resposta. A resposta, boa. Tá bom, tá. Então, é isso daí, cara. É isso daí, né? Então, nós estamos há quase 1 hora conversando aqui. Você tem que seguir esse caminho, Fred. Tá bom. Eu tenho certeza que o preparo técnico na tua área aí, você é contador também? Ou é administrador? Não, sou economista. Você é economista, você manja da área financeira, você está habilitado a fazer isso aí, entende? Exatamente. Uma discussão aí entre contador, economista, administrador. Ah, não, só contador pode fazer prova técnica de contrato bancário. Ah, não, só economista. Não, só administrador. Eu sou contador e sou administrador. Eu digo, tem espaço para todo mundo. Não tem precisa... espaço para todo mundo, né? Não tem. Na verdade é o seguinte, né, Pedro? Hã? Na verdade é o seguinte, não é nem economista e nem administrador que pode fazer. Quem pode fazer é o perito, né? Que tem a capacitação, tanto processual quanto técnica, né? Por exemplo, eu tenho um grande amigo, né? Que ele foi assistente técnico do HSBC por muitos anos, cara, revisando contratos bancários. Me pergunta no que ele é formado. Ele é formado em engenharia civil, cara. Engenharia civil, tudo a ver com finanças, né? O cara manja muito de finanças. O pai dele era perito. Ele até começou nisso porque o pai dele era perito, sabe? Então, tá, entendi. Então, o cara é habilitado a fazer, ele não é contador, ele não é administrador, ele não é economista, mas ele manja de cálculo como
como eu conheço poucos, cara. Como eu conheço poucos, entende? Então, o que você falou é muito correto. Digamos, quem pode fazer é quem sabe fazer. É quem sabe. A questão da exigência do título digamos, é uma questão legal. É uma questão legal. Por exemplo, eu já fui nomeado, é lógico, eu até acho que um engenheiro, de repente, se o engenheiro for nomeado para fazer uma perícia na área financeira, e ele souber fazer, e ele aceitar e conseguir comprovar que, digamos, as partes não impugnem a nomeação dele, tá? E ele conseguir, o juiz deferir a nomeação dele, né? Ele apresentar a proposta, as partes não impugnarem, aceitar. Meu entendimento, eu não sou advogado, mas meu entendimento, pelo CPC ele pode fazer, se ele tiver cadastrado no tribunal. Você está entendendo? Só que ele vai ser responsável, cara. Ele vai ser responsável pelo que fizer. Ou seja, se ele tem o registro, ele provou que ele tem cadastro lá como engenheiro. Pô, mas engenheiro não pode fazer cálculo financeiro. Por que não pode? Ele tem cadastro, né? Exato. É uma questão muito controvertida. É, isso aí. Não sei se você tem mais alguma pergunta para que a gente fale hoje, Fred, ou se você quer deixar para um próximo bate-papo. Vamos deixar para um próximo bate-papo, né? Que seja, como você falou, a gente já teve 1 hora. Dúvidas a gente sempre tem, né, Pedro? Eu tenho um monte de coisa que a gente poderia discutir aqui, mas assim, aí eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar uma vez por semana bater um papo com vocês que me acompanham lá no WhatsApp. Legal, boa. Meu canal no YouTube, né? E é aquilo. Tá. Eu não interessa se é um que está participando, se é 10, se é 20, eu vou atender da mesma forma, cara. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar. Não, com certeza, Pedro. E assim, olha, eu vou te falar, eu ganhei muito, viu? Assim, infelizmente as pessoas tiveram compromissos, não puderam participar, mas assim, eu te digo que eu gostei muito, assim, é sempre bom te ouvir, né? Tá aprendendo. E como te falei, tem muitas dúvidas aí e nos outros podcasts aí, nos outros encontros, com certeza a gente vai ter muito o que conversar. Com certeza, com certeza. Mas é isso aí, Fred. Nós ficamos por aí, estamos a 58 minutos conversando aqui. 58 minutos. E passou rápido, né, Pedro? Passa rápido, nem sente, né? Falar do que a gente gosta, né? A minha mulher me enche o saco, porque eu respiro isso, cara. Eu estou sempre falando desse negócio de perícia. Tipo assim, ela fala, pô, não tem outra coisa a falar comigo além... Eu falei, caramba, eu trabalho em casa... qual que é o meu dia a dia? O meu dia a dia é a respeito de perícia, dos trabalhos que eu falo, que eu faço, as aulas que eu dou, né? Então, até o fato aí dessa pandemia não sai, acaba que eu nem tenho muita coisa que fazer. Isso é uma situação complicada. Mas eu sempre... É verdade. Pode ter certeza que eu sempre estarei disponível aqui para ajudar no que for possível. Tá legal? Tá bom, Pedro. Te agradeço novamente aí, boa noite, viu? Para você, tá? Obrigado por participar aí. Semana que vem, se tudo der certo, a gente escolhe um outro tema para falar. Tá legal? Fechado, estaremos lá. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Muito bem, esse daqui foi o bate-papo com o Fred, que ele é economista, já atuou como auditor interno e externo, e agora está se preparando da forma que deve ser feita, está se preparando para atuar como perito do juízo, tá? Então, se você pretende da mesma forma trabalhar como perito do juízo, faça como o Fred, se prepare. Além de ter a preparação para fazer todas as análises técnicas na área de sua formação, conheça como funciona todo o fluxo processual, conheça como são as atuações do perito em cada uma das fases processuais, na hora
que tem que apresentar uma proposta de honorários, na hora que tem que defender a sua proposta de honorários, quando for elaborar o seu laudo pericial, quando for prestar esclarecimentos, até mesmo cobrar os seus honorários, seja em caso de perícias pagas ou perícias através da assistência judiciária gratuita. Ok, gente? Hoje ficamos por aqui, o post é esse e nos conversamos na próxima semana.